Havia uma mansão onde o silêncio nunca existia. Todas as noites eram iguais. Choros desesperados ecoavam pelos corredores, arrancando o sono de qualquer um que ousasse permanecer lá dentro. Não era fome, não era frio. Os bebês choravam, como se sentissem algo invisível, um vazio que ninguém sabia como preencher. Em 8 meses, 12 babás haviam pedido demissão, incapazes de suportar a tensão que parecia devorar a casa por dentro. Mas naquela tarde, quando mais uma funcionária bateu à porta e o milionário Maurício Fontenelle se viu sozinho com seus filhos Bruno e Bernardo, uma mulher apareceu, Laisa Silva. Uma jovem simples, com um olhar firme, capaz de enxergar o que ninguém mais ousava dizer. Aqueles bebês choravam por algo muito maior do que fome ou sono. Choravam por amor. E o que ela faria a partir daquele momento mudaria para sempre a vida de todos naquela casa. Quer saber o que ela fez diante daquela situação? E por que isso foi tão impressionante que ninguém jamais esqueceu? Então se prepare, porque essa história vai te prender até o último segundo. Mas antes, já se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa, eu garanto, vai mexer com você. Eu pago muito bem por mês e vocês não conseguem fazer 2 bebês pararem de chorar, gritou, a voz carregada de exaustão e raiva, enquanto a babá Fernanda guardava suas coisas às pressas. Senhor Maurício, eu não consigo mais. Ela tremia. Nunca vi nada parecido. Eles choram sem parar, todas as noites. É como se estivessem clamando por socorro. Ele ironizou, tentando esconder o próprio desespero. Sim, bebês normais não passam 8 horas seguidas chorando. Fernanda respirou fundo antes de completar. E bebês normais, tem pais que os pegam no colo. Maurício sentiu a frase como uma lâmina atravessando o peito, mas não deixou transparecer. Como ousa questionar como eu crio meus filhos? Senhor, Fernanda olhou para a escada de onde vinham os gritos de Bruno e Bernardo. Eles precisam de mais do que comida e fraldas. Eles estão sofrendo. A porta bateu e Maurício ficou sozinho na sala. O choro dos bebês ecoava pelos corredores da mansão, como um lembrete de tudo o que havia perdido. Rosa! Chamou, a voz grave ecoando na escadaria. A governanta apareceu aflita. Sim, senhor. Ligue para todas as agências. Quero outra babá hoje mesmo. Senhor? Rosa hesitou. Já tentei. Nenhuma agência quer mandar alguém. O quê? Maurício levou as mãos ao rosto. Por que não? Disseram que esta casa traumatiza as funcionárias. E que o senhor já está na lista de clientes problemáticos. Maurício sentiu o chão se abrir. Então, o que você sugere, Rosa? Que eu fique ouvindo isso até enlouquecer? Tem uma moça na porta. Ela pediu emprego. Babá? Não. Empregada doméstica. Mas disse que sabe lidar com crianças. Maurício soltou um riso curto, amargo. Rosa, eu preciso de alguém que resolva um problema, não que limpe a casa. A governanta olhou para cima. Os gritos dos gêmeos pareciam aumentar, como se a própria casa pedisse socorro. O senhor não tem outra escolha. E então ela entrou. Laisa. Uma mulher de 27 anos, roupas simples, olhar sereno, diferente de todas as outras que passaram por ali. Boa tarde, senhor Maurício. Estendeu a mão com firmeza. Meu nome é Laisa. Maurício a observou em silêncio. Ela não parecia intimidada pela mansão, nem pelo choro que cortava o ar. Eu não preciso de empregada. Preciso que meus filhos parem de chorar. Eu ouvi os gritos lá fora. Deve estar sendo difícil para todos. Ele respirou fundo, irritado. Difícil? Eu não durmo há 8 meses. Já perdi contratos importantes, porque chego nas reuniões como um zumbi. 12 babás pediram demissão. O que você acha que vai fazer de diferente? Posso vê-los? Laisa perguntou com calma. Pra quê? Você não é babá. Já cuidei de um bebê que chorava muito. E eu acho que posso ajudar. Maurício hesitou por um instante, mas cedeu. Subiram juntos as escadas. Cada passo parecia levar a um campo de batalha.
Quando Liza entrou no quarto, viu Bruno e Bernardo se debatendo nos berços. Roupas caras, brinquedos importados e 2 bebês pequenos implorando por algo que ninguém havia conseguido oferecer até ali. Ela não tentou pegá-los, apenas ficou perto, observando. E depois de alguns minutos em silêncio, fez a pergunta que Maurício não queria ouvir. Senhor Maurício, com que frequência o senhor pega seus filhos no colo? Ele a encarou com raiva. Escuta aqui, Liza. Eu não te trouxe aqui para me julgar. Preciso de resultados. Não estou julgando. Ela olhou de novo para os bebês. Mas acho que encontrei o motivo pelo qual eles choram tanto. Maurício sentiu o coração acelerar. Então diga. Eles sentem sua ausência. Ele ficou em silêncio, engolindo seco. Aquela mulher simples não sabia, mas tinha acabado de abrir a primeira ferida que ele escondia havia meses. O silêncio que se seguiu à última frase de Liza parecia mais ensurdecedor que o choro dos bebês. Maurício ficou parado, o maxilar tenso, tentando entender quem aquela mulher achava que era para dizer algo assim. A ausência? Ele estava presente. A casa, a comida, as roupas, tudo aquilo custava dinheiro e ele trabalhava duro para garantir que nada faltasse. Eles sentem minha ausência, repetiu a voz baixa, mas carregada de incredulidade. Liza não desviou o olhar. Sim, eles precisam sentir você por perto, não apenas ouvir de longe. Você não sabe nada sobre mim, Liza, ele respondeu com frieza. Não vou permitir que tire conclusões sobre como eu cuido dos meus filhos. Eu não estou tirando conclusões. A voz dela era calma, quase um sussurro, mas firme. Estou dizendo o que vejo. Esses bebês choram porque querem sentir que pertencem a algum lugar. Querem sentir o amor do pai. Maurício respirou fundo, tentando controlar a raiva. Queria expulsá-la dali, mas algo o impedia. Talvez fosse a forma como ela olhava para os gêmeos, não com medo ou impaciência, mas com uma espécie de compaixão genuína. Ele não estava acostumado com isso. Liza se aproximou dos berços devagar. Bruno ainda chorava alto, o rostinho vermelho, as mãozinhas fechadas em punhos. Bernardo parecia exausto, as lágrimas caindo em silêncio enquanto olhava fixamente para a parede lateral do quarto. Liza percebeu o detalhe imediatamente. Eles sempre olham para aquela parede quando choram? Perguntou, apontando discretamente. Maurício franziu o senho. Não sei. Por que isso importa? Importa porque bebês dessa idade não costumam fixar o olhar em um ponto sem motivo. Eles estão chamando por algo. E isso é... Ele ia dizer bobagem. Mas a voz falhou. Lembrou-se de que várias babás haviam mencionado a mesma coisa. Os gêmeos choravam olhando para a mesma direção, como se esperassem por alguém. Liza se abaixou até ficar na altura dos olhos de Bernardo. Ele parou de chorar por um instante, curioso com a presença dela. Você sente falta de algo, não é, pequeno? Ela sussurrou. Maurício cruzou os braços, tentando afastar o desconforto. O que você pretende fazer agora? Ficar conversando com eles até parar o choro? Quero conhecer a casa inteira, Liza disse, erguendo-se. Quero entender o ambiente em que eles vivem. Você está aqui para ajudar com os bebês, não para fazer turismo. Senhor Maurício, os bebês absorvem tudo ao redor. Se o ambiente estiver carregado, eles vão sentir. Eu preciso entender. Ele fechou os olhos por um segundo. A exaustão era tanta que discutir parecia um desperdício de energia. Faça o que quiser, disse por fim. Mas não mexa em nada sem me avisar. Rosa, que observava tudo da porta, respirou aliviada quando Liza saiu do quarto com ela. Você não tem medo de ser demitida, menina? Perguntou em voz baixa, descendo as escadas ao lado de Liza. O senhor Maurício não gosta que questionem nada. Não estou aqui para agradá-lo, Rosa. Estou aqui por aqueles 2. A governanta balançou a cabeça, mas não pôde deixar de sentir uma pontada de admiração. Havia algo naquela jovem que parecia diferente de todas as outras que já tinham passado por ali. Liza percorreu os corredores da mansão com passos lentos, observando cada detalhe.
A casa era grande, luxuosa, impecavelmente decorada, mas fria. Nada nela parecia ter vida. As fotos de família eram raras e antigas, e em muitos lugares havia marcas claras de que quadros haviam sido retirados recentemente. Rosa, onde estão as fotos mais recentes? Perguntou. A mulher hesitou. O senhor Maurício mandou guardar tudo depois que... Ela não completou a frase. Depois que a esposa dele morreu. Rosa assentiu, os olhos marejados. Ele disse que não aguentava ver as lembranças espalhadas pela casa. E guardou onde? No quarto principal. Está trancado desde o dia em que a dona Beatriz partiu. Laísa sentiu um arrepio percorrer a espinha. Esse quarto fica onde? No final do corredor dos quartos. É do outro lado da parede, para onde os meninos sempre olham quando choram. A informação caiu como uma peça-chave em um quebra-cabeça. Os bebês olhavam naquela direção porque sabiam de alguma forma que algo importante estava ali. Rosa, você tem a chave desse quarto? Tenho, mas... Ela olhou em volta nervosa. O senhor Maurício proibiu qualquer pessoa de entrar lá. Rosa, eu preciso ver esse quarto. Menina, você está maluca? Se ele descobrir, eu perco meu emprego e você também. Eu não quero mexer em nada. Só quero entender o que os bebês sentem. Rosa respirou fundo. Vou pensar, mas se ele perguntar, eu não sei de nada. Laísa não insistiu. Sabia que precisava ganhar mais confiança para conseguir acessar aquele espaço. Naquela noite, depois de horas tentando acalmar os bebês sem sucesso, Maurício apareceu no quarto com o semblante abatido. Não está funcionando, disse. A voz quase um sussurro. Laísa balançou a cabeça. Vai levar tempo. Eles precisam sentir que não vão ser abandonados. Ele passou a mão pelos cabelos, desesperado. Você não entende? Eu não sei fazer isso. Então aprenda. Ela respondeu com firmeza. Eles precisam de você. Maurício olhou para Bruno, que chorava no berço. Sentiu um nó no estômago ao se aproximar. Estendeu os braços hesitante, como se estivesse tocando algo frágil demais. Bruno se encolheu no colo do pai, mas aos poucos o choro diminuiu. Ele parou. Maurício murmurou incrédulo. Porque sentiu você perto. Maurício olhou para Laísa. Você acha que eu sou o problema, não acha? Não é sobre culpa, ela disse suavemente. É sobre presença. Ele suspirou e devolveu Bruno ao berço. Não sei se consigo. Eu vou ajudar, Laísa garantiu. Mas preciso que confie em mim. Maurício não respondeu. Apenas saiu do quarto com passos pesados. 2 dias depois, Laísa percebeu algo que lhe confirmou a necessidade de entrar no quarto trancado. Bruno e Bernardo estavam mais agitados que o normal. Choravam olhando fixamente para a parede como se chamassem por alguém. Ela se abaixou entre os berços. Ah, que vocês estão tentando me dizer, pequenos? Rosa apareceu na porta, preocupada. Eles estão assim desde cedo. Laísa olhou para a parede. Rosa, eu preciso entrar naquele quarto. É agora ou nunca. Eu não posso. Por favor. Eu sinto que a resposta está lá. Rosa hesitou por um longo momento antes de ceder. Tirou do bolso um molho de chaves e abriu a porta no final do corredor. O ar que saiu de dentro parecia pesado, parado no tempo. Laísa acendeu a luz e sentiu o coração apertar. O quarto estava exatamente como Beatriz havia deixado. Perfumes sobre a penteadeira, roupas no armário, fotos emolduradas do casal sorrindo. Era como se a dona da casa fosse voltar a qualquer momento. Meu Deus! Rosa sussurrou, os olhos marejados. Faz quase 1 ano que ninguém entra aqui. Laísa se aproximou da parede que fazia divisa com o quarto dos bebês. Colocou a mão sobre ela, como se pudesse sentir a energia que atravessava. Eles sentem falta dela, murmurou. É por isso que olham para cá. Eles sabem que a mãe está ausente. Rosa chorava silenciosamente. O senhor Maurício não suporta nem ouvir o nome dela. Laísa se virou para a governanta. E isso está destruindo esses bebês. O que você vai fazer? Eu vou falar com ele. Naquela noite, Maurício estava no escritório quando Laísa entrou sem bater.
Precisamos conversar. Não agora. Estou ocupado. É sobre Bruno e Bernardo. Ele suspirou irritado. O que foi agora? Eu sei porque eles choram tanto. Maurício a encarou. Você disse isso da outra vez e só me deu sermão. Não é sermão, é a verdade. Eles choram porque sentem a falta da mãe. E sentem porque o Senhor removeu todas as lembranças dela da vida deles. O rosto de Maurício ficou pálido. Você entrou no quarto? Entrei. Ele se levantou bruscamente. Quem te deu a chave? Isso não importa. O que importa é que seus filhos estão pedindo por ela. Eles olham para aquela parede todas as noites porque sabem que algo está errado. Você não tem ideia do que está falando, Maurício gritou, a voz embargada. Eu perdi a mulher da minha vida naquele parto. Não vou ficar relembrando isso todos os dias. Mas eles precisam lembrar, Liza rebateu. Eles precisam sentir que ela existiu, que foi amada, que não é um fantasma proibido. Maurício começou a andar de um lado para o outro, os olhos marejados. Você quer que eu abra um quarto cheio de dor para 2 bebês que nem entendem o que está acontecendo? Eles entendem mais do que o senhor imagina. O silêncio caiu pesado entre os dois. Liza deu um passo à frente, suavizando a voz. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mas se o senhor continuar fingindo que Beatriz não existiu, vai perder os filhos também. Maurício se apoiou na mesa, o corpo tremendo. Eu não sei se consigo. Eu vou estar ao seu lado, Liza disse. Mas precisa dar o primeiro passo. Ele a olhou por um longo momento. E pela primeira vez, Liza viu algo quebrar por dentro dele. Na manhã seguinte, Maurício ficou parado diante da porta do quarto principal. Liza e Rosa estavam ao lado dele, os gêmeos no colo de cada uma. Ele tinha as mãos trêmulas, como se estivesse prestes a enfrentar um fantasma. Não sei se quero ver o que está lá dentro, confessou. Não está sozinho, Liza disse. Ele respirou fundo e girou a chave. A porta se abriu com um rangido baixo. O cheiro do perfume de Beatriz ainda estava presente, misturado ao ar adormecido. Maurício deu um passo para dentro e parou. Olhou ao redor, os olhos marejados. Tocou a cama arrumada, a penteadeira cheia de perfumes, as fotos sorridentes. Ela parecia tão viva aqui, murmurou. Bruno, no colo de Liza, começou a balbuciar como se chamasse por algo. Maurício se virou para olhar o filho. Eles sabem que a mãe está aqui de alguma forma, Liza disse suavemente. Por isso choravam. Maurício pegou Bernardo dos braços de Rosa. O bebê o olhou nos olhos e pela primeira vez não chorou. Apenas esticou a mãozinha para tocar o rosto do pai. Maurício fechou os olhos, sentindo o contato. Uma lágrima caiu. Talvez eu devesse ter feito isso antes, disse, a voz falhando. Não se culpe pelo tempo perdido, Liza respondeu. Agora é a hora de começar. Ele assentiu devagar. E naquele momento, diante da presença invisível de Beatriz, Maurício sentiu algo que há muito não sentia. A possibilidade de se reconectar com os próprios filhos. Maurício permaneceu no quarto de Beatriz por longos minutos, imóvel, como se tivesse sido puxado para dentro de uma lembrança. Cada detalhe do ambiente parecia gritar a presença da esposa. O perfume suave que ainda impregnava o ar, as fotos sorridentes nas paredes, a cama perfeitamente arrumada, como se estivesse à espera dela. Ele passou os dedos por um porta-retratos sobre a cômoda, onde Beatriz aparecia grávida, radiante, segurando o ventre que carregava Bruno e Bernardo. Ela estava tão feliz, murmurou, a voz quase inaudível. Liza ficou próxima, segurando Bruno no colo, enquanto Rosa carregava Bernardo. Ambas permaneceram em silêncio, respeitando aquele momento de dor. Os bebês, como se compreendessem a intensidade do instante, estavam estranhamente tranquilos. Maurício caminhou até a janela do quarto e abriu as cortinas. A luz da manhã invadiu o espaço, iluminando o que havia ficado adormecido por quase um ano. Ele respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e peso no peito. Eu devia ter vindo aqui antes, disse com a voz embargada.
Passei meses fingindo que esse lugar não existia, como se isso pudesse apagar o que aconteceu. Não é apagar, respondeu Liza suavemente. É enfrentar. Maurício virou-se para ela. Seus olhos estavam vermelhos, marejados, mas havia algo diferente em sua expressão, uma pequena fissura no muro que havia erguido. Ele olhou para os filhos. Vocês sentiram falta dela, não é? Perguntou, a voz quebrada. Bruno balbuciou algo no colo de Liza, estendendo a mãozinha na direção do pai. Bernardo imitou o gesto no colo de Rosa. Maurício os encarou, hesitante, antes de dar um passo para mais perto. Quero segurá-los, disse de repente. Liza se aproximou e entregou Bruno a ele. O bebê se aconchegou no peito do pai, suspirando como se tivesse encontrado finalmente o lugar que buscava. Bernardo começou a choramingar, esticando os braços na direção de Maurício, que olhou para Rosa. Eu não sei se consigo segurar os dois, disse nervoso. Consegue sim, respondeu Liza, dando um passo para perto. Eu te ajudo. Ela posicionou Bernardo cuidadosamente no outro braço de Maurício, orientando como ajustar a posição dos bebês para que ambos ficassem confortáveis. Ele estava rígido no início, mas a sensação de ter os dois filhos juntos contra o peito foi tão intensa que as lágrimas vieram sem controle. Eles são tão pequenos, murmurou, a voz embargada. E eu passei todo esse tempo longe. O importante é que agora você está aqui, disse Liza baixinho. Eles precisam sentir isso. Maurício fechou os olhos, deixando que as lágrimas caíssem em silêncio enquanto sentia o calor dos filhos em seus braços. Bruno e Bernardo, sentindo aquela conexão tão esperada, ficaram tranquilos, sem um único choro. Rosa caminhou até uma gaveta do armário e retirou uma caixa de madeira, decorada com pequenos detalhes em dourado. Maurício a olhou confuso. O que é isso? Dona Beatriz me entregou antes de ir para a maternidade, explicou Rosa, a voz tremendo. Pediu que eu guardasse. São cartas para os meninos, uma para cada ano de vida até completarem 18. Maurício arregalou os olhos. Você sabia disso e nunca me contou? Eu estava esperando o senhor estar pronto, disse Rosa com sinceridade. Ela pediu que fosse assim. Ele pegou a caixa com cuidado, sentindo o peso daquele presente. Abriu a tampa e encontrou dezenas de envelopes numerados, cada um com a caligrafia delicada de Beatriz. Pegou o primeiro, marcado com primeiro ano de vida. Quer que eu leia? Perguntou, olhando para Liza. Ela assentiu. Eles precisam ouvir. Maurício respirou fundo e abriu o envelope. Sua voz saiu trêmula ao ler as palavras da esposa. Meus amores, Bruno e Bernardo, se vocês estão ouvindo esta carta, significa que eu não pude estar com vocês neste primeiro ano. Quero que saibam que cada segundo que passei grávida foi o período mais feliz da minha vida. Vocês são meu maior presente, minha maior vitória. O papai pode estar triste agora, mas ele ama vocês mais do que tudo no mundo. Tenham paciência com ele. Ele vai aprender a ser o melhor pai que vocês poderiam ter. E eu estarei olhando por vocês, onde quer que esteja. A voz de Maurício falhou na última frase. Ele apertou os filhos contra o peito, chorando baixinho. Ela acreditava em mim, sussurrou. Liza tocou levemente o braço dele. E ela estava certa. Você está tentando. Isso é tudo o que importa agora. Nos dias que se seguiram, Maurício começou a fazer algo que nunca tinha conseguido antes. Permanecer no quarto dos filhos por mais de alguns minutos. No início parecia estranho, mas aos poucos passou a sentir um desejo genuíno de estar ali. Liza observava tudo com atenção. Era impressionante como os gêmeos reagiam positivamente quando o pai se aproximava. Bruno, que sempre chorava desesperadamente à noite, começou a se acalmar com mais facilidade. Bernardo também estava mais sereno, como se o vínculo com Maurício começasse a se formar. Certa tarde, Maurício entrou no quarto enquanto Liza embalava Bruno. Bernardo já dormia. Ele ficou parado por um instante, observando a cena.
Laísa não parecia perceber, mas havia algo profundamente terno em como ela segurava o bebê, murmurando palavras baixas para acalmá-lo. Você tem um jeito especial com eles, disse de repente. Laísa se virou, surpresa. Eu só tento transmitir calma. Eles sentem quando a gente está tenso. Maurício se aproximou e tocou a cabeça de Bruno com a ponta dos dedos. Eu queria conseguir fazer isso. Você consegue, respondeu Laísa. Só precisa acreditar. Ela estendeu o bebê para ele. Maurício hesitou, mas pegou Bruno no colo. O bebê resmungou no início, mas logo relaxou, aconchegando-se contra o peito do pai. Ele está dormindo comigo, disse Maurício impressionado, porque ele sente que está seguro, explicou Laísa sorrindo. Aquela pequena vitória fez Maurício sentir algo que há muito não sentia: esperança. Naquela noite, depois de colocar os bebês para dormir, Maurício encontrou Laísa na cozinha. Ela preparava mamadeiras extras para a madrugada. Ele ficou observando em silêncio por um momento antes de falar. Eu nunca te perguntei por que aceitou esse trabalho. Laísa parou o que estava fazendo e o encarou. Porque via dor nos olhos dos seus filhos. Eles precisavam de alguém que não desistisse. Todas as outras babás desistiram. Porque é difícil, disse Laísa com honestidade. Mas eu sei o que é se sentir sozinho quando mais precisa de alguém. Maurício franziu o senho. Aconteceu algo com você? Laísa desviou o olhar. Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Meu pai se fechou na própria dor e me deixou sozinha para cuidar do meu irmão caçula. Eu sei o que Bruno e Bernardo sentem. Maurício sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Está tudo bem, disse Laísa, forçando um sorriso. Mas eu não quero que seus filhos passem pelo que eu passei. Houve um silêncio carregado entre eles. Maurício a observou por um instante, notando a força por trás da serenidade dela. Sentiu vontade de agradecer, mas as palavras ficaram presas na garganta. Obrigado por não desistir deles, disse por fim. Laísa apenas assentiu, voltando a preparar as mamadeiras. Mas havia algo diferente no ar, uma proximidade silenciosa que nenhum dos dois ousava nomear. 2 dias depois, Laísa sugeriu algo inesperado. Quero mostrar a casa inteira para os bebês. Mostrar? Maurício perguntou confuso. Por quê? Eles precisam sentir que pertencem a esse lugar, que não estão presos só ao quarto. Maurício hesitou, mas concordou. Carregando Bruno, enquanto Laísa segurava Bernardo, eles foram passando por cada cômodo da mansão. Laísa descrevia o ambiente em voz alta, como se estivesse contando uma história para os bebês. Aqui é a sala de jantar, onde um dia vamos comer todos juntos, disse, sorrindo. Aqui é a biblioteca, cheia de histórias esperando para serem lidas. Maurício a observava enquanto ela falava. Havia algo de tão natural em como Laísa se conectava com os filhos que ele se sentiu estranho por perceber que nunca tinha feito aquilo. Eles parecem mais calmos quando você está por perto, comentou. Porque sentem que a casa está viva, respondeu Laísa. Os bebês precisam de lembranças felizes para substituir as dores que carregam. Maurício pensou na própria dor, no quanto havia tentado enterrar tudo desde a morte de Beatriz. Talvez fosse hora de deixar a luz entrar, assim como tinha feito ao abrir as cortinas do quarto trancado. Naquela noite, Maurício decidiu fazer algo que vinha evitando. Sentou-se no escritório com a caixa de cartas de Beatriz sobre a mesa. Os gêmeos dormiam, e a casa estava em silêncio. Ele abriu outro envelope, este marcado com 2º ano de vida. Meus amores, se vocês estão ouvindo esta carta, quero que saibam que eu sonhava em ver vocês darem os primeiros passos. Talvez o papai esteja inseguro, mas ele vai estar ao lado de vocês em cada queda. Não tenham medo. Ele é mais forte do que imagina. Maurício sentiu um nó na garganta. Passou as mãos pelo rosto, tentando conter as lágrimas. Ele se lembrava das últimas palavras de Beatriz no hospital, pedindo para que ele prometesse amar os filhos. E ali estava, meses depois, tentando cumprir aquela promessa. Uma batida suave na porta o fez levantar a cabeça.
Liza entrou, hesitante. Está tudo bem? Eu estava lendo outra carta, disse Maurício a voz baixa. É como se ela soubesse de tudo o que eu ia sentir. Liza se aproximou devagar. Ela acreditava em você. Ele a olhou nos olhos. E você também acredita? Sim, respondeu Liza sem hesitar. Eu acredito. A intensidade daquele momento fez o coração de Maurício acelerar. Por um instante, ele sentiu vontade de dizer mais, de se abrir. Mas Bruno chorou no andar de cima, quebrando o silêncio. Eu vou, disse Liza, já se levantando. Não, deixa que eu vou, disse Maurício rapidamente. Ele subiu as escadas e entrou no quarto dos bebês. Bruno estava agitado no berço. Maurício o pegou no colo, murmurando palavras baixas. O bebê se acalmou em poucos minutos, encostando a cabeça no ombro do pai. Você está seguro, filho, sussurrou, emocionado. O papai está aqui agora. E a manhã seguinte foi diferente. Maurício acordou com o som suave dos bebês resmungando no quarto ao lado. O som já não era mais o grito angustiado que ecoava pela casa, mas uma melodia infantil, cheia de vida. Ele se levantou devagar, sentindo uma paz estranha tomar conta do peito. Passou a mão pelos cabelos ainda desalinhados do sono e caminhou até o quarto dos gêmeos. Bruno estava acordado, balbuciando enquanto puxava a barra do cobertor com as mãozinhas pequenas. Bernardo, ainda meio sonolento, rolava de um lado para o outro no berço, tentando acordar. Assim que viram o pai, os dois sorriram, e aquilo foi um impacto direto no coração de Maurício. Ele se aproximou, pegou Bruno no colo e, com um gesto carinhoso, passou a mão pelo cabelo macio do filho. Bom dia, campeão, murmurou. Bruno riu, agarrando os dedos do pai como se não quisesse soltá-lo. Maurício pegou Bernardo em seguida, acomodando os dois nos braços ao mesmo tempo. Ainda se sentia um pouco inseguro, mas o contato com os filhos já não parecia mais uma tarefa impossível. Vocês sabiam que são a melhor parte da minha vida? Disse baixinho, enquanto Bernardo encostava a cabeça em seu ombro. Eu prometo que não vou mais me afastar de vocês. Liza apareceu na porta nesse momento, segurando 2 mamadeiras. Observou a cena por um instante, sem querer interromper. Havia algo profundamente transformador em ver Maurício tão conectado com os filhos. Posso entrar? Perguntou. Maurício se virou e sorriu. Um sorriso genuíno que Liza ainda não tinha visto com tanta clareza. Claro que pode. Eles já estão com fome, né? Estão, respondeu caminhando até ele. Quer que eu te mostre como alimentar os dois ao mesmo tempo? Quero, disse Maurício determinado. Quero aprender tudo. Sentaram-se no sofá do quarto. Liza ensinou Maurício a posicionar os bebês, como apoiar a mamadeira na boca deles sem forçar e como perceber quando estavam satisfeitos. Bruno sugava com pressa, enquanto Bernardo parecia mais calmo, parando de vez em quando para olhar para o pai. Ele gosta de te observar, comentou Liza, sorrindo ao ver Bernardo fixando os olhinhos curiosos em Maurício. É como se estivesse me estudando, respondeu, meio sem jeito, como se estivesse tentando entender quem eu sou. Ele sabe muito bem, disse Liza suavemente. Você é o pai deles. Houve um silêncio breve, cheio de significados. Maurício terminou de alimentar os gêmeos e, com paciência, colocou cada um para arrotar, rindo baixinho quando Bruno soltou um arroto alto. Parece que ele herdou algo de mim, brincou. Liza riu junto, e por um instante os dois se olharam de um jeito diferente. Era como se aquela rotina simples estivesse criando um laço invisível entre eles. Nos dias seguintes, Maurício e Liza começaram a dividir cada vez mais momentos juntos. Ela continuava firme na missão de reconstruir o vínculo entre ele e os filhos, mas aos poucos uma cumplicidade maior surgia entre os dois. Certa tarde, enquanto Bernardo dormia, Liza ficou na sala brincando com Bruno no tapete. Maurício apareceu com uma xícara de café e sentou-se no sofá, observando. Você tem uma paciência que eu admiro, disse ele, enquanto ela fazia caretas para o bebê. Não é paciência, respondeu sorrindo. É carinho.
E você acha que eu vou conseguir ser como você? Não precisa ser como eu, disse Laísa, séria. Os meninos só precisam que você esteja presente. Maurício ficou pensativo por um instante. Então desceu do sofá e se ajoelhou no tapete ao lado dela. Bruno olhou para o pai, soltou um gritinho alegre e se arrastou até ele. Maurício abriu os braços e o pegou no colo, rindo. Acho que ele está escolhendo com quem quer ficar, disse, olhando para Laísa. Ela sorriu. Ele está escolhendo o pai. Maurício sentiu o peito aquecer. Havia algo diferente em cada gesto que Laísa fazia, algo que tornava tudo mais leve. Ele começou a perceber detalhes nela, que antes passavam despercebidos. A forma como os olhos brilhavam quando sorria, como o cabelo escapava do coque e caía sobre o rosto, como sua presença parecia preencher a casa inteira. Uma tarde chuvosa marcou um momento ainda mais próximo. A chuva caía forte lá fora e os bebês estavam agitados. Maurício tentava acalmá-los, andando de um lado para o outro pela sala. Laísa se aproximou e tocou suavemente seu ombro. Posso te ajudar? Eles não param, disse Maurício, exausto. Vamos cantar para eles, sugeriu. Cantar? Eu não sei cantar. Não precisa ser perfeito. Eles só precisam ouvir sua voz. Laísa começou a entoar uma canção de ninar suave. Sua voz era doce e baixa, preenchendo o ambiente com uma calma inexplicável. Maurício, um pouco envergonhado, tentou acompanhar. Está horrível, disse no meio da música. Está perfeito, respondeu Laísa sorrindo. Olha como eles estão parando. De fato, Bruno e Bernardo estavam mais tranquilos, observando os rostos dos dois adultos. Aos poucos, adormeceram. Maurício olhou para Laísa aliviado. Você sempre sabe o que fazer. Não sempre, disse ela baixinho, mas tento. Eles ficaram próximos por alguns segundos, em silêncio. Havia algo no olhar de Maurício que fez Laísa sentir o coração acelerar. Ele também percebeu, mas desviou o olhar, lembrando-se de Beatriz e de toda a dor que ainda carregava. Naquela noite, depois que os bebês dormiram, Maurício encontrou Laísa na cozinha, lavando a mamadeira. Ele hesitou antes de falar. Você me ajuda de um jeito que eu não sei explicar, disse. Laísa olhou para ele surpresa. Eu só quero que vocês sejam felizes. Mas você também tem sua vida. Não deve ser fácil estar aqui cuidando de tudo. Eu escolhi estar aqui, respondeu. Eles precisam de mim. E você também. Maurício ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar algo que estava preso na garganta. Eu tenho medo, Laísa. Medo de quê? De não ser suficiente para eles. De decepcionar meus filhos como decepcionei Beatriz. Laísa secou as mãos e se aproximou. Você não decepcionou a Beatriz. Ela te amava e sabia que você faria o melhor que pudesse. Maurício sentiu a voz falhar. Mas eu insisti para que ela engravidasse. Ela tinha medo, dizia que sentia que algo ia dar errado. E aconteceu. Não foi culpa sua, disse Laísa firme. Ela fez uma escolha também. E ela te deixou um pedido, que amasse os meninos. Maurício fechou os olhos por um instante, tentando conter as lágrimas. Sentiu o toque suave da mão de Laísa em seu braço, e por um segundo quis se permitir apoiar-se nela. Eu não sei o que faria sem você aqui, confessou. Vai descobrir, disse Laísa, sorrindo, porque você já está aprendendo a ser pai. 2 dias depois, Laísa teve uma ideia. Vamos sair com os meninos hoje, disse a Maurício. Sair? Para onde? Para o parque. Eles precisam ver o mundo lá fora, sentir a vida acontecendo. Maurício hesitou, mas acabou concordando. Foi um desafio colocar os dois no carro com todos os apetrechos que bebês exigem. Mas quando chegaram ao parque, Maurício percebeu que valera a pena. Bruno e Bernardo pareciam fascinados com o movimento ao redor. Os sons, as cores. Maurício segurava Bruno enquanto Laísa empurrava o carrinho com Bernardo. Eles nunca tinham saído assim? Perguntou Laísa. Não, respondeu Maurício pensativo. Eu tinha medo de não dar conta. E agora? Agora eu sinto que posso tentar.
Sentaram-se em um banco à sombra de uma árvore. Maurício observava os filhos com uma expressão de ternura que Liza nunca tinha visto. "Você tem um coração enorme, Maurício", disse ela sorrindo. Ele a olhou, surpreso pela sinceridade. "Às vezes, acho que você me enxerga melhor do que eu mesmo." "Talvez", respondeu, desviando o olhar, sentindo as bochechas corarem. Houve um silêncio confortável entre eles, enquanto Bruno brincava com a camisa do pai e Bernardo tentava pegar as folhas que caíam do alto da árvore. Naquela noite, depois de um dia cheio, os bebês adormeceram rapidamente. Maurício e Liza estavam na sala, sentados um ao lado do outro, exaustos, mas satisfeitos. Ele ofereceu uma taça de vinho que havia guardado. "Acho que merecemos", disse, servindo um pouco para os dois. "Não devia", respondeu Liza sorrindo, "mas obrigada." Brindaram silenciosamente e ficaram ali, conversando sobre pequenas coisas, filmes que gostavam, histórias da infância, sonhos que ainda tinham. A cada palavra, a distância entre eles parecia diminuir. Em certo momento, Maurício se pegou observando Liza. O jeito como ela falava, como ria de algo simples, como seus olhos se iluminavam quando mencionava o irmão. Sentiu algo que não sabia nomear crescer dentro de si, uma sensação que misturava gratidão, admiração e algo mais. Liza percebeu o olhar dele e desviou, fingindo se concentrar no vinho. O clima no ar havia mudado. "É tarde", disse ela, levantando-se. "Eu vou descansar." Maurício se levantou também. "Obrigado por tudo." Liza sorriu, um sorriso que carregava mais do que palavras poderiam expressar. "Boa noite, Maurício." Ele a acompanhou com os olhos até desaparecer no corredor. Ficou parado por um instante, sentindo o coração bater mais rápido. Sabia que algo estava mudando, e isso o assustava tanto quanto o atraía. Na madrugada, um dos bebês chorou. Liza levantou-se rapidamente, mas quando chegou ao quarto, encontrou Maurício embalando Bernardo no colo. Ele cantarolava baixinho a canção de ninar, que Beatriz cantava durante a gravidez. "Ele se acalmou?" perguntou Liza, surpresa. "Sim", respondeu Maurício, sorrindo. "Acho que estou aprendendo." Liza se aproximou devagar e ficou ao lado dele, observando Bernardo adormecer novamente. Seus ombros se tocaram levemente e nenhum dos dois se afastou. Era um contato simples, mas que fez o coração deles acelerar. Maurício olhou para Liza por um instante e ela sustentou o olhar. O silêncio era tão intenso que parecia falar por si só. "Obrigado", disse ele, a voz baixa, "por estar aqui, por acreditar em mim, por acreditar neles." Liza sentiu uma onda de emoções. "Eles são fáceis de amar, e você também." As palavras escaparam antes que pudesse evitar. Ela se arrependeu no mesmo instante, mas Maurício apenas sorriu, um sorriso que misturava surpresa e algo mais profundo. "Boa noite, Liza", disse ele, antes de se afastar devagar. Ela ficou parada no quarto, sentindo o coração disparado. Sabia que algo estava nascendo entre eles, algo tão delicado quanto perigoso. A casa estava silenciosa naquela manhã. Bruno e Bernardo dormiam após a mamadeira, e Maurício se permitiu, pela primeira vez em semanas, sentar-se sozinho no escritório. Olhava pela janela, a xícara de café esquecida nas mãos. Sentia algo novo florescendo dentro dele. O vínculo com os filhos estava cada dia mais forte, e Liza se tornara a presença que trazia luz a um lar que por muito tempo fora sufocado pela dor. Mas por trás desse clima de transformação, Maurício sabia que havia feridas antigas que ainda não estavam cicatrizadas. Ele tinha um medo constante de perder de novo, de que tudo que estava reconstruindo desmoronasse. E esse medo se tornava mais forte justamente quando sentia que começava a ser feliz. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Rosa apareceu na porta do escritório. "Senhor Maurício, tem uma mulher no portão dizendo que precisa falar com o senhor." Maurício franziu a testa. "Quem?" "Ela disse que se chama Natália."
O coração dele disparou. Natália era irmã de Beatriz. Não se viam desde o enterro. Maurício respirou fundo, tentando controlar a inquietação. Deixa entrar! Laísa surgiu no corredor com Bernardo no colo, curiosa com a movimentação. Maurício fez um sinal para que ela se aproximasse. Vai ser melhor você ficar, disse em voz baixa. Isso pode não ser fácil. A porta da sala de estar se abriu e Natália entrou com passos firmes. Estava mais magra, os traços do rosto marcados pelo luto mal resolvido. O olhar duro foi diretamente para Maurício. Finalmente resolveu me receber, disse sem preâmbulos. Você nunca mais me procurou, respondeu ele, mantendo a voz baixa. Achei que não quisesse contato. Não queria. Mas agora preciso falar sobre os meninos. Laísa sentiu um arrepio. O que tem os meninos? Maurício perguntou tenso. Natália se sentou no sofá, cruzou as pernas e encarou os dois. Você sabe tão bem quanto eu que não está preparado para ser pai. 8 meses ignorando os filhos, culpando-os pela morte da minha irmã. Não adianta fingir que isso não aconteceu. Maurício fechou os punhos. Eu errei, mas estou mudando. Mudando? Natália soltou uma risada amarga. Você acha que meia dúzia de semanas pegá-los no colo apaga tudo? Os bebês precisam de um ambiente estável. E eu posso oferecer isso. Laísa deu um passo à frente, alarmada. Você está dizendo que quer a guarda deles? Natália olhou diretamente para ela. Quem é você? Laísa. Maurício respondeu antes dela. Ela cuida da casa e ajuda com os meninos. Então não se meta, cortou Natália, voltando a encarar Maurício. Eu já entrei com o pedido de guarda provisória. O advogado deve te procurar ainda hoje. Maurício sentiu o chão sumir. Você não pode fazer isso. Posso? E vou. Laísa se aproximou, tentando manter a calma. Natália, pense bem. Bruno e Bernardo estão bem aqui. O choro incessante parou. Eles estão começando a se conectar com o pai. Retirá-los agora pode causar um trauma. Trauma? Natália se levantou. Trauma é crescer numa casa com um pai que os rejeitou por meses. Não se preocupe, eu cuidarei deles como Beatriz gostaria. As palavras atingiram Maurício como uma lâmina. Ele estava paralisado, incapaz de reagir. Natália caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Você vai receber a intimação nos próximos dias, e espero que faça o certo desta vez, Maurício. Entregue os meninos sem lutar. A porta bateu atrás dela, deixando um silêncio sufocante. Laísa olhou para Maurício, que parecia em choque. Ela não pode fazer isso, murmurou ele, a voz rouca. Ah, eles são tudo que eu tenho. Laísa colocou Bernardo no berço portátil e se aproximou. Nós vamos encontrar uma solução. Você não entende. Maurício passou as mãos pelos cabelos, andando de um lado para o outro. Eu não tenho um histórico favorável. Vão usar o meu afastamento contra mim. Mas você está presente agora, disse Laísa firme. Você pode provar que está mudando. Maurício parou e a olhou. Havia um desespero nos olhos dele que apertou o coração de Laísa. E se não for o suficiente? Perguntou, a voz quebrada. E se eu perder meus filhos? Laísa se aproximou e tocou sua mão num gesto firme. Então nós vamos lutar até o fim. Nos dias seguintes, a casa mergulhou em tensão. Maurício passou horas com advogados, reunindo documentos, fotos e testemunhos que mostrassem a mudança de comportamento dele. Rosa depôs a favor, confirmando que havia visto Maurício se aproximar dos filhos. Laísa também estava disposta a testemunhar, mas cada conversa com os advogados deixava claro. Natália tinha chances reais de ganhar. Ela era tia materna e Maurício tinha um histórico complicado. Uma noite, depois de colocar os bebês para dormir, Maurício desabou no sofá da sala. Laísa se sentou ao lado dele, tocando seu ombro. Você está exausto, disse. Eu não posso parar, respondeu a voz baixa. Se eu parar, ela leva os meninos. Você não está sozinho, disse Laísa, apertando a mão dele. Maurício olhou para ela. Os olhos se encontraram por um instante que pareceu suspender o tempo. Havia algo na presença dela que lhe dava forças.
Obrigado por estar aqui, disse ele, a voz carregada de emoção. Não sei o que faria sem você. Você não vai precisar descobrir, respondeu Laísa suave. Com a tensão aumentando, Laísa e Maurício começaram a passar cada vez mais tempo juntos, tentando manter a rotina dos bebês estável. Ele se mostrava mais carinhoso com Bruno e Bernardo, mas também mais vulnerável. Certa noite, Laísa encontrou Maurício no quarto dos meninos, observando-os dormir. Ele se virou quando ela entrou. Eles dormem tão tranquilos agora, disse ele, com um sorriso triste. Tenho medo de que tirem isso deles. Laísa se aproximou. Eles sentem que você está aqui, Maurício. Sentem que são amados. Ele a olhou por um longo instante. Eu não me lembro da última vez que senti que tinha uma família. Você tem uma, disse Laísa, a voz quase num sussurro. Maurício estendeu a mão e tocou o braço dela. O gesto era tímido, mas carregado de sentimentos que nenhum dos dois ousava nomear. Laísa sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Laísa, ele começou, mas a voz falhou. Ela tocou a mão dele, num gesto firme. Vamos lutar juntos, Maurício. Os olhos dele brilharam com uma mistura de gratidão e algo mais profundo. O golpe inesperado 2 dias depois, a intimação chegou. Maurício estava no escritório quando o oficial de justiça entregou o documento. Ele leu cada linha com a respiração curta. A audiência estava marcada para dali a 10 dias. Laísa o encontrou sentado à mesa, o papel nas mãos. Ela conseguiu? Perguntou apreensiva. Sim. Eles querem analisar se eu sou capaz de cuidar dos meninos. Então, vamos mostrar que você é, disse Laísa, determinada. E se não for suficiente? Maurício olhou para ela, os olhos marejados. Eu não sobreviveria a perdê-los. Laísa se aproximou e segurou o rosto dele entre as mãos. Você vai lutar e vai vencer. Maurício fechou os olhos e encostou a testa na dela. O contato foi tão intenso que Laísa sentiu as pernas tremerem. Por um instante, parecia que iam se beijar, mas Maurício se afastou, respirando fundo. Desculpe, murmurou. Não precisa se desculpar, disse Laísa, tentando controlar o próprio coração. Alguns dias depois, uma assistente social apareceu para avaliar o ambiente da casa. Observou tudo: a rotina dos bebês, a organização do quarto, a relação de Maurício com os filhos. Laísa ajudava em cada detalhe, mas era impossível ignorar a tensão no ar. Eles parecem bem, disse a mulher após 2 horas de observação, mas preciso analisar os relatórios médicos e ouvir os depoimentos da família. A senhora vai ouvir Natália também, não vai? Perguntou Maurício. Sim, e o que ela disser terá peso no processo, respondeu. Quando a assistente social saiu, Maurício desabou na poltrona. Laísa se ajoelhou à frente dele. Você fez tudo certo hoje, disse. E se não for o bastante? Perguntou ele com a voz trêmula. Eu não posso perder esses meninos, Laísa. Ela segurou as mãos dele com força. Nós não vamos perder. Naquela noite, depois que os bebês dormiram, Laísa foi até a cozinha buscar água. Encontrou Maurício parado à janela, olhando para o jardim iluminado pela lua. Ele parecia mais vulnerável do que nunca. Você não está dormindo? Perguntou. Não consigo, respondeu ele, sem se virar. Cada vez que fecho os olhos, imagino a Natália levando os meninos embora. Laísa se aproximou devagar. Eles não vão a lugar nenhum. Maurício se virou e, num impulso, a puxou para um abraço. Foi um gesto intenso, como se ele buscasse nela a força que não encontrava em si mesmo. Laísa sentiu o coração disparar, mas o abraçou de volta, transmitindo a segurança que ele precisava. Você trouxe luz para essa casa, Laísa, disse ele, a voz abafada contra o ombro dela. E eu não sei como vou te agradecer. Não precisa me agradecer, respondeu baixinho. Só não desista. Maurício se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela. O silêncio era carregado de sentimentos reprimidos.
Ele passou os dedos levemente pelo rosto de Liza, mas parou antes de fazer algo que pudesse cruzar uma linha. Eu não posso, murmurou. Eu sei, respondeu ela, embora o coração pedisse outra coisa. Os dias seguintes foram consumidos por reuniões com advogados, ajustes na rotina e noites mal dormidas. Maurício se dedicava integralmente aos filhos, tentando mostrar que era capaz de ser o pai que eles precisavam. Laísa estava ao lado dele em cada passo. Ela organizava documentos, cuidava dos meninos, enquanto Maurício estudava as estratégias com os advogados e o apoiava emocionalmente nos momentos em que ele parecia à beira de desmoronar. Na véspera da audiência, Maurício entrou no quarto dos bebês e os pegou no colo. Bruno riu baixinho, enquanto Bernardo o observava com os olhos atentos. Eu vou lutar por vocês com tudo o que tenho, disse, a voz embargada. E se um dia vocês entenderem o que está acontecendo, quero que saibam que nunca mais vou me afastar. Liza observava da porta, com o coração apertado. Maurício estava diferente. O homem que antes parecia frio e distante, agora transbordava amor pelos filhos. Quando ele a viu, sorriu com tristeza. Amanhã é o dia mais importante da minha vida. Liza se aproximou e tocou sua mão. Você não vai estar sozinho. Maurício olhou para ela e o brilho nos olhos dizia mais do que qualquer palavra. A manhã da audiência amanheceu cinzenta, como se o céu refletisse a angústia que Maurício sentia por dentro. Ele havia passado a noite em claro, caminhando de um lado para o outro no quarto, indo verificar os bebês a cada hora. Bruno e Bernardo dormiam profundamente, alheios ao turbilhão que se aproximava. Liza, do quarto ao lado, também não conseguiu pregar os olhos. Ouviu os passos de Maurício no corredor, e seu coração apertava a cada instante que o relógio avançava. Às 7 da manhã, Liza entrou na cozinha. Rosa já estava lá preparando o café, mas o clima estava denso, carregado de tensão. Maurício surgiu logo depois, vestindo um terno bem cortado. Estava impecável, mas o semblante o traía. Ele parecia exausto. Os meninos ainda estão dormindo? Ele perguntou, a voz baixa. Estão, disse Liza. Sim. Mas eu posso acordá-los se você quiser se despedir. Maurício balançou a cabeça. Não quero assustá-los. Eles não entendem o que está acontecendo, mas sentem a minha ansiedade. Vou esperar eles acordarem naturalmente. Liza se aproximou, tocando levemente o braço dele. Hoje é um dia importante, mas você não está sozinho, Maurício. Eu vou estar lá, o tempo todo. Ele a olhou profundamente. Não sei o que faria sem você. O olhar de Maurício continha algo mais que gratidão. Liza sentiu o coração disparar, mas desviou os olhos, tentando manter o foco. Não era o momento para se deixar levar por emoções que ambos tinham medo de admitir. Pouco antes das 9, Bruno e Bernardo acordaram. Maurício os pegou no colo, um de cada vez, beijou suas testas e sussurrou promessas que só eles poderiam ouvir. Os bebês riram e balbuciaram palavras desconexas, sem imaginar que havia uma chance real de serem levados para longe do pai. Liza observava a cena com os olhos marejados. Era impossível não se comover com a forma como Maurício se conectava com os filhos agora. Ela lembrava bem do homem frio e distante que conhecera meses atrás, incapaz de olhar para os meninos sem ver a dor do passado. Mas esse homem não existia mais. No lugar dele havia um pai dedicado, disposto a lutar com todas as forças pela família. Pronto, disse Maurício, colocando Bernardo no berço novamente. É hora de irmos. Rosa se ofereceu para ficar com os bebês durante a audiência, e Maurício concordou. Ele e Laísa saíram juntos. O silêncio no carro só era quebrado pelo barulho do motor. Eu estou com medo, Laísa. Maurício confessou de repente, apertando o volante. Tenho medo de que tudo isso não seja suficiente. Medo de que tirem os meninos de mim. Liza se virou para ele. Você mudou, Maurício, e todos sabem disso. A assistente social viu. Rosa vai depor. Eu também. Natália pode tentar usar o seu passado contra você, mas você vai mostrar quem é hoje. E se eu perder?
A voz dele falhou. Liza respirou fundo e colocou a mão sobre a dele, firme. Então nós vamos lutar, até o fim. Por um momento, Maurício desviou os olhos da estrada para encará-la. O toque da mão de Liza sobre a dele foi como um bálsamo em meio ao caos. Ele queria dizer mais, confessar o que sentia crescer dentro de si, mas se conteve. Tinha medo. Medo de que admitir o que sentia pudesse desviar seu foco, ou pior, feri-la caso tudo desmoronasse. O fórum estava movimentado quando eles chegaram. O advogado de Maurício, um homem de meia idade chamado Dr. César, os esperava na entrada. Precisamos nos manter calmos, disse ele. Natália está com um advogado agressivo. Eles vão tentar desestabilizar você, Maurício. Mas a chave é mostrar que você está disposto a ser um pai presente. Maurício assentiu, mas a expressão dele mostrava que não era simples. Natália estava do outro lado do corredor, acompanhada do advogado. Quando viu Maurício, seus olhos endureceram. Não houve cumprimentos, apenas um silêncio carregado de ressentimento. A audiência começou. O juiz, um homem sério de pouco mais de 50 anos, explicou os procedimentos. Natália foi a primeira a falar. Ela descreveu Maurício como um pai negligente, que havia rejeitado os filhos por meses após a morte da esposa. Eles merecem estabilidade, disse ela, a voz embargada. Não podem crescer num ambiente em que o pai não consegue lidar com a própria dor. Maurício manteve a calma, mas cada palavra era como um golpe. Quando chegou a vez dele, respirou fundo. É verdade que me afastei dos meus filhos, disse com honestidade. Eu estava perdido. Perdi a mulher que amava e não soube lidar com a dor. Mas isso mudou. Hoje Bruno e Bernardo são a minha prioridade. Eu estou aprendendo a ser o pai que eles merecem. Dr. César chamou Rosa para depor. A governanta falou sobre a transformação que testemunhara na casa, a mudança na relação de Maurício com os filhos. Ele está presente, disse ela. Alimenta os meninos, troca fraldas, canta para eles dormirem. Esses bebês precisam do pai. Liza foi a última a depor. Quando subiu ao púlpito, sentiu o coração acelerar. O advogado de Natália a observava com desconfiança. Qual é sua relação com a família? Perguntou o juiz. Eu trabalho na casa, respondeu Liza. Entrei num momento em que Bruno e Bernardo choravam dia e noite. Vi a dor deles, mas também vi a mudança do Maurício. Ele aprendeu a tocar os filhos, a acalmar o choro, a estar presente. Eles precisam dele. A senhora tem algum envolvimento emocional com o pai das crianças? O advogado de Natália perguntou de forma insinuante. Liza sentiu o rosto corar, mas manteve a firmeza. Tenho respeito e gratidão. Ele é um bom pai. Maurício observava de longe, o peito apertado. Ele sabia que Liza estava sendo atacada de forma desnecessária e odiava vê-la nessa posição. Quando a audiência terminou, o juiz informou que daria a decisão em alguns dias. A saída do tribunal foi silenciosa. Natália passou ao lado de Maurício sem dizer nada, mas o olhar dela deixava claro que não desistiria. No carro, Maurício finalmente quebrou o silêncio. Eu não suporto essa espera. É como se estivessem me arrancando os meninos aos poucos. Você fez o que precisava fazer hoje, disse Liza. Agora precisamos confiar. Ele olhou para ela, os olhos brilhando. Você não tem ideia do que significa para mim ter você ao meu lado. Liza sentiu o coração disparar novamente. Eu só quero ajudar, Maurício. Você fez muito mais que isso, ele murmurou. Havia uma intensidade na forma como ele a olhava que a deixou sem ar. Por um instante, ela teve a sensação de que ele ia se aproximar, mas Maurício desviou o olhar, ligando o carro. Nos dias que se seguiram, a espera pela decisão foi angustiante. Maurício tentava manter a rotina, mas estava visivelmente abalado. Cada vez que ouvia o telefone tocar, seu corpo inteiro ficava tenso. Liza estava ao lado dele em tudo. Ajudava com os meninos, organizava a casa e, nos momentos mais difíceis,
simplesmente sentava ao lado de Maurício em silêncio. Sabia que ele precisava sentir que não estava sozinho. Certa noite, depois que Bruno e Bernardo dormiram, Maurício chamou Laísa para conversar no escritório. Eu queria te agradecer, disse, os olhos fixos nela. Você esteve comigo quando eu estava no fundo do poço. Se eu estou aqui lutando hoje, é por sua causa. Maurício, você se deu essa chance, respondeu Laísa. Eu só mostrei que era possível. Ele se aproximou um pouco mais. Laísa, A voz dele falhou. Maurício parecia lutar contra algo maior do que a própria vontade. Laísa sentiu o coração acelerar. Maurício? Ele parou a centímetros do rosto dela. Eu sinto algo por você. Mas tenho medo. Medo de me permitir amar e perder de novo. Laísa sentiu um arrepio. Eu também tenho medo, confessou. Por um momento, o mundo pareceu parar. Maurício levantou a mão e acariciou o rosto dela. O toque leve como uma promessa. Laísa fechou os olhos, sentindo a pele arrepiar sob o toque dele. Mas então ele recuou, dando um passo para trás. Eu não posso. Não agora. Preciso estar inteiro pelos meninos. Laísa respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Eu entendo. Eu só quero que você saiba que é importante para mim, disse Maurício, a voz carregada de emoção. Ela assentiu em silêncio. 2 dias depois, o telefone finalmente tocou. Maurício atendeu com as mãos trêmulas. Sim, disse, a voz quase um sussurro. Ele ouviu atentamente as palavras do advogado e fechou os olhos, respirando fundo. Entendi. Obrigado. Laísa estava parada na porta do escritório, esperando ansiosa. E então? Maurício levantou o olhar para ela. Os olhos estavam marejados. O juiz manteve a guarda comigo, disse a voz falhando. Laísa soltou o ar que nem percebia que estava prendendo. Sorriu, emocionada. Nós conseguimos. Maurício a abraçou com força, como se aquele fosse o único jeito de se manter de pé. Laísa sentiu o corpo dele tremer. Eles vão ficar comigo, Laísa, disse ele. Meus filhos vão ficar comigo. E é onde eles sempre deveriam estar, respondeu ela, abraçando-o de volta. O abraço se prolongou, os corações batendo acelerados. Por um instante não havia medo, apenas alívio e um sentimento maior que crescia a cada dia. Mas, mesmo naquele momento de vitória, ambos sabiam que o medo de amar ainda os rondava. O telefone ainda estava em cima da mesa do escritório quando Maurício afrouxou o abraço em Laísa. Ele parecia não querer soltá-la, como se aquele contato fosse a âncora que o mantinha firme depois da tempestade. Os olhos dele ainda estavam úmidos e havia algo de novo em sua expressão, um alívio profundo, quase sagrado. Eles vão ficar comigo, repetiu, como se precisasse se convencer de que era real. Meus filhos vão ficar em casa, Laísa, e é aqui que eles sempre deveriam estar, respondeu ela sorrindo com os olhos marejados. O choro de Bruno soou do andar de cima, interrompendo o momento. Maurício olhou na direção do quarto dos bebês e sorriu, um sorriso leve, genuíno. É como se eles soubessem, murmurou, como se tivessem sentido a mudança. Laísa assentiu. Eles sempre sentiram tudo, cada emoção sua. Agora vão sentir que a casa está em paz. Subiram juntos as escadas. No quarto, Bruno estava de pé no berço, os olhinhos brilhando e os bracinhos estendidos. Bernardo ainda dormia, sereno com o polegar na boca. Maurício se aproximou do berço e pegou Bruno no colo, apertando-o contra o peito. O bebê encostou a cabecinha no ombro do pai e soltou um som satisfeito, como se estivesse sorrindo em silêncio. Agora nada mais vai nos separar, sussurrou Maurício. Laísa observava de perto, com uma ternura que apertava seu peito. Ela havia visto a transformação acontecer, passo a passo, e sabia o quanto aquela cena significava. Aquele homem que agora balançava o filho com tanto carinho era o mesmo que, meses antes, evitava até tocar nos bebês. Bruno adormeceu novamente nos braços do pai. Maurício o colocou com cuidado no berço, cobriu os 2 filhos e, em silêncio,
Ficou ali por longos minutos, apenas observando-os respirar. Liza ficou ao lado dele, respeitando o momento. Quando desceram, Rosa estava na cozinha, ansiosa. "E então?" perguntou, largando a colher de pau que segurava. Maurício abriu um sorriso largo. "Nós conseguimos, Rosa. O juiz me deu a guarda definitiva." Os olhos da governanta se encheram de lágrimas. Graças a Deus. Eles merecem ficar com o pai. Maurício a abraçou e Rosa o abraçou de volta com força. "A dona Beatriz ficaria tão orgulhosa, senhor Maurício." Ele fechou os olhos por um instante ao ouvir o nome da esposa. Era uma saudade que nunca desapareceria, mas agora não o paralisava mais. "Eu sei que ela está vendo tudo." Liza se aproximou sorrindo. Rosa correu para abraçá-la também. "Você foi essencial para tudo isso, menina. Eu não sei como agradecer." Liza sorriu emocionada. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." "Não," disse Maurício com firmeza. "Ninguém teria feito o que você fez. Você salvou a minha família." Os olhos de Liza se encontraram com os dele, e naquele instante o mundo pareceu mais silencioso, mais leve. Mas nenhum dos dois disse nada. As semanas seguintes foram um sopro de vida na casa Fontenelle. Bruno e Bernardo pareciam sentir a transformação. Riam mais, dormiam melhor, estavam cada vez mais apegados ao pai. Maurício assumia todas as tarefas. Acordava no meio da noite quando algum deles chorava, dava banho, alimentava, brincava no chão da sala até os meninos caírem no sono de tanto rir. A rotina era exaustiva, mas ele não reclamava. Cada momento parecia um presente. Liza continuava ao lado dele em tudo. Não era mais apenas a mulher que ajudava na casa. Havia se tornado uma presença indispensável, uma parte da família. Ela e Maurício evitavam falar sobre os sentimentos que cresciam entre eles, mas não conseguiam disfarçar os olhares, os gestos carinhosos, a forma como se entendiam sem precisar de palavras. Uma tarde, Maurício apareceu no quintal, onde Liza estava estendendo roupas. Ele a observou por alguns segundos antes de se aproximar. "Você nunca para", disse sorrindo. Liza se virou e sorriu de volta. "Alguém precisa manter a ordem por aqui." Ele deu alguns passos até ficar ao lado dela. "A casa está em ordem porque você está nela." Ela sentiu o coração acelerar. "Maurício, não precisa dizer nada", interrompeu ele baixinho. "Eu só queria que você soubesse o quanto é importante para nós." Os olhos de Liza se encheram de lágrimas, mas ela desviou, concentrando-se em pendurar a última peça de roupa. "Você é importante para mim também", disse quase num sussurro. Maurício deu um passo mais perto. Estava tão próximo que Liza conseguia sentir a respiração dele. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Bernardo gritou da janela do quarto, chamando a atenção dos dois. Eles se afastaram, rindo nervosamente. "Acho que alguém está com ciúmes", disse Liza. "Ou com fome", Maurício respondeu, rindo também. "Vou ver o que ele quer." Mas enquanto subia as escadas, ele não conseguiu evitar um pensamento. O quanto desejava que aquele instante entre eles não tivesse sido interrompido. Certa noite, Maurício chamou Liza para o quarto principal. Era a primeira vez que ela entrava ali desde o dia em que haviam aberto a porta trancada. O ambiente estava diferente agora. As cortinas abertas deixavam a luz da lua entrar. E sobre a cômoda estavam várias fotos de Beatriz sorrindo ao lado dos bebês, ainda na barriga. "Eu queria te mostrar uma coisa", disse ele, pegando uma caixa de madeira no fundo do armário. Liza reconheceu a caixa imediatamente. "São as cartas." "Sim, as que Beatriz escreveu para os meninos." Ele abriu a tampa e tirou alguns envelopes cuidadosamente. "Ainda não consegui ler todas. É como se cada uma me aproximasse dela, mas ao mesmo tempo me lembrasse da ausência." Liza pegou um dos envelopes. Na frente estava escrito: "Para Bruno e Bernardo, 2 anos." "Você vai ler para eles?" perguntou. "Quando chegar a hora", respondeu Maurício. "Mas pensei em ler uma agora com você." Ele abriu o envelope do 1º ano e começou a ler em voz alta. As palavras de Beatriz
eram suaves, cheias de amor. Ela falava sobre o quanto sonhara com os filhos, sobre como queria que eles crescessem cercados de carinho, sobre a importância de serem gentis com o mundo. Maurício parou várias vezes, engolindo o choro. Liza segurava a mão dele, oferecendo apoio silencioso. Ela tinha tanta esperança, disse ele quando terminou. Eu preciso honrar isso. E você está honrando, respondeu Liza. Todos os dias. Maurício a olhou nos olhos. Havia algo diferente em seu olhar naquela noite. Uma decisão tomada, uma barreira que caía. Liza, eu não quero mais fugir do que sinto. Ela prendeu a respiração. O que você quer dizer? Que eu te amo, disse ele, com a voz firme. Não sei quando isso começou, mas hoje tenho certeza. Você me devolveu a vida, me ajudou a ser o pai que meus filhos precisavam, mas acima de tudo, você fez meu coração voltar a bater. As lágrimas escorriam pelo rosto de Liza. Eu também te amo, Maurício, mas tive medo de dizer, medo de que você ainda não estivesse pronto. Ele se aproximou devagar e segurou o rosto dela entre as mãos. Estou pronto agora. O beijo aconteceu naturalmente. Um encontro de almas que já estavam ligadas muito antes daquele momento. Foi um beijo suave, mas carregado de tudo o que haviam guardado por meses. Carinho, gratidão, amor. Quando se afastaram, Liza sorriu, os olhos ainda marejados. Beatriz estaria feliz por você, Maurício. Ele assentiu. Eu sei. Sinto como se ela estivesse nos abençoando. As semanas seguintes foram de pura harmonia. Bruno e Bernardo completaram 1 ano e meio e Maurício organizou uma pequena festa no jardim da casa. Apenas Rosa, alguns vizinhos próximos e Liza estavam presentes, mas o clima era de felicidade verdadeira. Os meninos corriam pelo gramado, tentando equilibrar-se nas perninhas curtas, enquanto todos riam e os incentivavam. Maurício observava a cena de longe, com um sorriso no rosto. Ele se lembrava das noites intermináveis de choro, do vazio que sentia, e se sentia grato por ter sobrevivido à própria dor. Liza estava ao lado dele, segurando Bernardo pela mão, enquanto Bruno tentava pegar um balão. Maurício aproximou-se e abraçou os dois, sentindo que, finalmente, sua vida tinha um sentido completo. Olha para nós, disse ele. Uma família. Liza sorriu. E uma família feliz. Você acha que os meninos se lembram do tempo em que eu era distante? Perguntou Maurício com uma pontinha de preocupação. Não, respondeu ela, firme. Eles se lembram do pai que você é hoje, e isso é o que importa. Ele assentiu aliviado. Alguns dias depois, Maurício decidiu levar os meninos para visitar o túmulo de Beatriz. Queria que eles crescessem sabendo quem havia sido a mãe, entendendo que ela era parte da história deles. Liza os acompanhou. No cemitério, Maurício colocou Bruno e Bernardo no chão, e os dois caminharam com passos trôpegos até a lápide. Ele se ajoelhou ao lado dos filhos e depositou um buquê de rosas brancas sobre a pedra. Oi, amor, disse, a voz embargada. Olha só como nossos meninos cresceram. Eles estão fortes, saudáveis, felizes. Bruno tocou as flores com a mãozinha curiosa, enquanto Bernardo olhava ao redor como se sentisse algo especial. Eu queria que você estivesse aqui, continuou Maurício. Mas, de alguma forma, sinto que está. E queria que soubesse que encontrei alguém que cuida de mim e deles como você cuidaria. Ele se virou para Liza, que estava um pouco atrás, emocionada. A Liza nos devolveu a vida, disse ele, olhando para a lápide. Eu sei que você ficaria feliz por nós. Bruno e Bernardo começaram a bater palminhas e Maurício sorriu através das lágrimas. Eles são a nossa alegria. Obrigado por ter me deixado esse presente. Eu prometo que vou fazer de tudo para que eles cresçam sabendo o quanto foram amados. Liza se aproximou e colocou a mão sobre o ombro dele. Maurício se levantou, pegou os filhos no colo e juntos ficaram em silêncio por alguns minutos.
O vento suave que passou entre as árvores parecia um sinal de aprovação, como se Beatriz estivesse ali sorrindo. Meses se passaram, e a casa Fontenelle se encheu de risadas infantis e momentos simples que se tornaram preciosos. Maurício e Liza estavam cada vez mais unidos, mas sem pressa. O amor deles era construído com paciência, em cada gesto, em cada decisão que colocava os meninos em primeiro lugar. Certa manhã de domingo, estavam todos na cozinha preparando o café. Bruno e Bernardo sentados nas cadeirinhas, rindo das caretas que o pai fazia, enquanto Liza misturava a massa dos bolos. Rosa observava a cena com um sorriso. Essa casa está cheia de vida outra vez, disse ela. Maurício olhou para Liza e sorriu. É verdade. Ele se aproximou e a abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Liza sorriu e apoiou a cabeça contra a dele. Era uma cena tão natural que os meninos começaram a bater palminhas, como se comemorassem a felicidade dos pais. Olha só, eles aprovam, brincou Rosa. Eles sempre foram mais sábios que nós, respondeu Liza rindo. Maurício a virou de frente e olhou nos olhos dela. Eu nunca pensei que poderia ser tão feliz de novo. E é só o começo, disse ela. Ele a beijou, um beijo leve, mas cheio de promessas. Promessas de amor, de família, de um futuro que finalmente fazia sentido. Bruno e Bernardo bateram palmas de novo, gargalhando, e Maurício os pegou no colo, um em cada braço. Meus filhos, disse ele, emocionado, vocês são o maior presente da minha vida. Liza se aproximou, e Maurício a puxou para um abraço em grupo. Os quatro ficaram ali, apertados, rindo juntos. Era um retrato perfeito do que haviam se tornado. Uma família que havia atravessado a dor e escolhido o amor. Do lado de fora, o sol brilhava forte, iluminando cada canto da casa que, meses antes, parecia sombria. Agora havia cor, havia vida, havia esperança. Liza olhou para Maurício e os meninos e sentiu o coração transbordar. Ela havia chegado ali como uma empregada simples, mas agora era a parte essencial de algo muito maior. A vida voltou a sorrir para nós, sussurrou, emocionada. Maurício apertou a mão dela. E nunca mais vamos deixar que essa luz se apague. Bruno e Bernardo gargalharam novamente, como se entendessem cada palavra. E naquela manhã dourada, a casa Fontenelle estava cheia de risos, amor e a certeza de que o futuro seria luminoso. Eles tinham sobrevivido ao pior e juntos estavam prontos para viver o melhor. E se essa história tocou o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã tem mais uma história emocionante esperando por você.